Tudo por meu Pai me foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, senão o Filho. Ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Um único, o peregrino.
Aleluia, graças a Deus. A todos os nossos amados ouvintes que estão nos ouvindo através da internet e todos aqueles que não puderam estar aqui, mas está à nossa escuta, e aqueles que nos ouvirão através do rádio, Deus os abençoe a todos. E que as mesmas bênçãos que caíram aqui, possa cair em cada um dos corações. Isto é o que nós desejamos a todos. Sempre o desejo de cada um de nós é o bem. É o bem para todos, nunca o mal. A escritura que nós lemos, ela fica em São Lucas, capítulo 10, a partir do verso 21. Nós estamos vivendo uma era, por um lado, bastante difícil, e por um outro lado, é uma era muito boa. Ela é difícil porque as pessoas não podem ver como que Deus opera nesta era, devido ser do outro lado uma era que é tido como a era da revelação. É a era dos peixes cruzados. Então nós vamos ver que Deus trata com o indivíduo e não com grupos, mas com o indivíduo. Por isso que é muito difícil para o mundo absorver a vontade de Deus, a palavra, porque isso exige um conhecimento divino. E passa, às vezes, por cima da cabeça de muitos, por não poder entender isto. Uma outra coisa que nós podemos ver também, que nós estamos vivendo hoje, é que nós estamos vivendo no dia que viveram os seus discípulos, a igreja primitiva. É nesta era que estamos vivendo. Esta é a era da restauração de todas as coisas. Não a restauração em parte, mas é de todas as coisas. E por ser de todas as coisas, passa por cima da cabeça de muitos, como passou naquele dia. Ali estava a revelação do Espírito Santo. Eles não sabiam. A revelação do Espírito Santo era Jesus, o próprio Pai manifestado, revelado em carne. O que é uma revelação? É tirar o véu e mostrar claro às pessoas. Aquele Espírito Santo, o eterno Senhor Deus, que antes eles só ouviam falar e trovejar, relampear, terremotos, e as pedras se rolavam das montanhas, e aquilo causava um grande tremor às pessoas. Agora estava ali no meio deles, e eles não sabiam. Era Jesus, o mesmo. Estava ali manifestado em carne. Por isso que João fala na sua primeira, no capítulo 1,
No verso 18, Deus nunca foi visto por nenhum homem. Homem algum nunca viu Deus. Mas o Filho, o unigênito que estava no seio do Pai, este deu conhecer Deus aos homens. João disse: nós palpamos com a nossa mão o príncipe da vida. Comemos com ele, andamos com ele, pescamos com ele, dormimos com ele. Deus. Eles não viam, eles não sabiam. Foi a minoria naquela era, na primeira era da igreja. E a coisa ficou tão difícil que, após a morte de nosso Senhor, sepultamento, ressurreição, ele ficou com a sua igreja 40 dias, começou a ensinar a doutrina do Pai, mandou que eles fossem, esperassem lá, e que ele voltaria para eles na forma do Espírito Santo. E estaria neles. Jesus sabia que ele tinha que morar em sua igreja. Morar em seus filhos. Para que eles não fossem enganados. Porque o único que não pode ser enganado é o Espírito Santo, é a revelação de Deus, que não pode. A revelação, ela é dada para filhos, só para filhos. E vou lhes dizer isso, não é só a revelação do batismo nas águas, ainda que às vezes, irmãos, não precisa ser nenhuma revelação, porque já está escrito. O batismo como deve ser. Simplesmente é uma submissão e uma sujeição à palavra. É o suficiente para você responder aquele requisito ali. Mas às vezes nem revelação precisa, porque se você submeter e obedecer o que a palavra diz, você vai ver exatamente o que a igreja fez, o que os apóstolos fizeram, o que o próprio Jesus fez vivendo na igreja. Aquela era de Éfeso, aquela igreja primitiva não vivia segundo os costumes da era de Éfeso. Não. A igreja primitiva não era sujeito à era de Éfeso. A igreja primitiva era sujeito ao Espírito Santo. Era a igreja, era a era pentecostal que estava dentro da era de Éfeso. Porém, separado da era de Éfeso. Isso é como hoje aqui no Brasil, nós temos a área das embaixadas. Lá tem a embaixada da África, lá tem a embaixada dos Estados Unidos, lá tem a embaixada da Suécia, lá tem a embaixada da Alemanha, da Inglaterra, enfim. Cada país lá fora tem uma embaixada dentro do Brasil. Entendeu o que eu digo? Aqueles embaixadores ali, eles não precisam de submeter a submissão das leis do Brasil, quanto ser sujeito à sua própria moeda brasileira. Não. Eles são sujeitos à lei deles e à moeda deles.
O poder aquisitivo que comanda dentro daquela embaixada é o poder aquisitivo da sua nação. Deixa eu te dizer uma coisa. Dentro do Brasil mesmo, se a lei brasileira mandar um policial atrás de um ladrão para pegar, ou um assassino, seja ele lá quem for, corre aqui, corre ali, pega aqui, pega lá, e ele cai dentro de uma embaixada daquela, o policial brasileiro não pode entrar lá. Ali não está influenciado a lei brasileira. Ali é a lei daquela nação, daquela embaixada. Aquele embaixador, ele representa a sua nação. Oh, que coisa gostosa. Aqueles discípulos, aquela igreja primitiva, elas viviam de acordo com a difusão do Espírito Santo que entrou nela. E não na era de Éfeso. Muito embora estava dentro da era de Éfeso. Mas eles viviam na era da dispensação do Espírito Santo. Aleluia. E nós estamos vivendo numa restauração de todas as coisas. Outra coisa, você pode ler em Apocalipse, capítulo 1, o versículo 11 e o verso 12, que ali você vai ver que João virou para ouvir a voz. E quando ele virou para ver a voz, ouvir a voz, ele viu semelhante ao Filho do Homem no meio dos 7 castiçais de ouro. Você vai ver que na era de Éfeso, na era de Esmirna, na era de Pérgamo, na era de Tiatira, na era de Sardes, na era de Filadélfia, essas 6 eras, Deus estava no meio da igreja. No meio dos 7 castiçais. Mas na última era, não. A última era ele está de fora. Como ele estava na era de Éfeso, por fora. Na igreja primitiva. E você vai ver que já no 2º século, Satanás, com a sua falsa doutrina, já estava pulverizando o mundo com a sua falsa doutrina. Vejam bem. Não foi no primeiro século, foi no 2º. Os rituais já estava sendo manifestado. O espírito nicolaíta já estava envolvendo-se o mundo. O profeta fala isso. Já no 2º século, estas palavras Pai, Filho e Espírito Santo significava a Trindade para muitos. A ideia politeísta de 3 deuses tornara uma doutrina na falsa igreja. Vê? No 2º século. Ou seja, na era de Esmirna. Veja como que o diabo, você não pode brincar com ele. Não brinque com Satanás, não. Porque ele pode te pegar e cirandar com você. Ainda sendo um trigo
ele se anda com você como trigo. E é horrível, é amargoso, é sofredor. Veja como Pedro sofreu tanto. Então nós vamos observar. Não demoraria muito até que o nome fosse tirado, como de fato foi nesta era. E em seu lugar os títulos do único grande Deus substituíram o nome Senhor Jesus Cristo. Enquanto a multidão se apostatava e abraçava a Trindade e batizava usando os títulos da divindade, o pequeno rebanho ainda batizava no nome de Jesus Cristo. E assim mantinha-se fiel à verdade. Então, hoje, irmãos, nos nossos dias, quando nós somos revelados completamente de Deus, você não fica parado lá. Deus não permita que você fica. A única coisa que não pode ser cedida ou esquecida na vida de um homem é a revelação. É a revelação. Quando Deus revela a você, aquilo é novo para você todo o tempo. Aleluia. E então, a intenção de Deus é ir tirando de nós o mundo, as coisas do mundo, as influências mundanas. Porque Ele nos tira do mundo e nos coloca em sua palavra. E agora, quando estamos na palavra, Deus então tira de nós o mundo, os nossos costumes mundanos, carnal, materialismo e etc. É o costume dele, é o costume dela, é? Eu não quero o costume meu e nem do mundo, eu quero o costume de Deus, o costume da palavra. Ah, mas essa irmã, esse irmão, essa igreja, eu tive uma experiência esses dias com um determinado pastor denominacional, eu pregando para ele, e aí eu disse, eu vi as irmãzinhas que eram membros da igreja dele, umas de mini saia, calça comprida, usando pintura, e ele disse que eram crentes, tinham o Espírito Santo. E eu disse para ele, o Espírito Santo não pode habitar num coração sujo. Ele dá àquelas pessoas um novo nascimento. E quando ela nasce de novo, então ela obtém a natureza do Cordeiro. E o Espírito Santo entra dentro daquela natureza santa. E faz daquela pessoa uma santa. E eu só posso crer que Deus só pode entrar no coração de uma pessoa é quando aquela pessoa se torna santa. Ele não pode habitar num coração imundo. Ele é santo. Foi o que ele disse através da boca do apóstolo São Pedro. Escrito está, sede santos, porque eu também sou santo. Ele disse isto. O Espírito Santo
aceita só a santidade dele em mim e em você, ou na sua própria igreja. Não é que a igreja é santa, não é que aquela pessoa, aquele homem, aquele crente é santo, não. Eu não tenho nada que presta em mim, você não tem nada. Nós somos as pessoas mais deploráveis que existe, mais imunda, mais nojenta, pecaminosa, asquerosa. Eu tenho nojo disto. Se você quer dizer que é um cristão, seja um cristão de verdade. Não brinca com o cristianismo, não. Porque ser cristão é ter Cristo. Agora fica com esses costumes besta, nojento, imundo. Aí ele disse para mim, são seus costumes. Ele falou bem assim para mim, são seus costumes. Eu disse, costumes? Quando nós nascemos de novo, o nosso costume morrem. Não é mesmo? O meu costume morre. E o de Deus entra em você. O costume de Deus é a palavra. É Cristo em vós. A esperança da glória. Você acha que o céu, se o céu obtivesse todo esse tipo de pessoa, nós não precisávamos sair daqui, não é mesmo? Nós ficaríamos aqui mesmo. Mas aqui não é o nosso lugar. Levantai-vos e andai-vos, porque aqui a corrupção corrompe, e corrompe muito mesmo. O vosso descanso não é aqui. O vosso descanso não é aqui. O vosso descanso é Cristo. É Ele que é o vosso descanso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Ah, meu Deus, eu estou tão cansado de ir à igreja. Ah, meu Deus, eu estou tão cansado. Oh, mas essa quarentena estava boa demais. Estava boa demais. Não precisava de ir na igreja, irmão Celso. Ficava só em casa, deitado na rede, balangando na rede, na sombra, água fresca. Água fresca. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Deitado na rede, balangando para lá e para cá. O presidente está pagando, dando dinheiro. O rei está dando dinheiro. Olha o auxílio aí. Não é mesmo? Não precisa trabalhar não. Oh, como isso dói no coração de um filho. Não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Senhor, até quando isso vai continuar? Eu estou exausto. Aí então esses crentes gostam disso. Costumes. Mas o verdadeiro cristão revelado, não. Ele nasceu de novo. Ele tem um fervor. Há um fogo. Há uma chama ardendo ali. Chamado amor divino. Que queima por dentro. Aleluia. O profeta disse: se o Espírito Santo está no seu coração, mal você espera que essas portas se abrem. Vai estar em companheirismo. É aqui. Eu não vim aqui só para cantar não, irmãos. Eu não vim aqui só para pregar não. Eu não vim aqui só para ouvir um sermão não. Eu vim aqui para ser corrigido, para ser açoitado, para sofrer o julgamento.
Estou sendo julgado aqui para não ser julgado naquele dia. Aqui que é o lugar de julgamento. Por isso que a nossa salvação, nós somos religiosos e temos uma religião, se temos uma religião, a nossa religião não é pelo unir a igreja, e nem pelo aperto de mão, e nem por ser o melhor dizimista, e nem ser o melhor ofertista. A nossa religião é pelo sangue de Deus. É a nossa cobertura, é a nossa vestimenta. Eu amo isso, você ama? O diabo arranja os dentes. Ele não gosta disto de maneira nenhuma. Aí então veja, nesta era de Pérgamo, onde os homens estavam humanizando a salvação. A palavra humanizar, irmão, é levar como uma tradição. Sem experiência com Deus, sem revelação, sem o sangue. Só no conhecimento intelectual, científico, teológico, é a ciência do bem e do mal. Conhecimento, tudo na cabeça. Conhecimento. Conhecer outra coisa diferente da palavra. Desse jeitinho. Humanizando. Mas eu vou dizer a você, nesta era de rápida degradação, ainda havia uma minoria, bem pouquinho. Olha lá, nessa era de Laodiceia. Olha na era de Pérgamo para você ver, irmão. Olha lá para você ver. Na era de Pérgamo. Bem pouquinho, ele disse uma minoria. Nesta era de rápida degradação, ainda havia uma minoria que tinha medida daquela fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Fé é revelação. Fé é a visão do Espírito Santo que você possui. Ela te leva a ler entre linhas. Ver o que está escondido atrás da letra. É isto. O diabo não gosta disso de jeito nenhum. Veja, e não apenas usar essa fé em atos de poder, porém resistir aos que ousavam dizer que eram salvos simplesmente por se unir a uma igreja. A revelação, ela te tira de tudo isto e te posiciona em Cristo, na palavra. Aí você vai ver que durante essas eras, ele estava no meio da igreja, no meio dos 7 castiçais. Mas nessa era que nós estamos vivendo, não. Ele está fora. Leia Apocalipse 3, você vai ver a partir do versículo 20, o 20 você vai ver ele fora, batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Assentarei com ele à mesa. Vejam, se Jesus, a palavra, está fora dessa igreja laodiceana, eu pergunto, aonde estão os eleitos? Está lá dentro? Não, está fora com ele. Aonde o noivo está, a noiva está. O esposo está, a esposa está. Por isso que ele gritou, sai dela, povo meu.
para que não incorra essas pragas sobre ti, e não seja participante de seus pecados. Correto? Então, se Jesus está fora dessas denominação, ou dessa era laodiceana, que é a era da noiva. A era da noiva. Ele está fora, com ela aqui fora. Também ela está fora dessa igreja laodiceana. Ela não vive com costumes dessa era. Amém. O lugar que você está, irmão, ninguém te atinge. Nada te atinge. Ouça, essa era é a última das 7 eras da igreja. O que começou na primeira era, ou a era de Éfeso, deve a ira chegar à plena frutificação e colheita da última era. Ou era de Laodiceia. As 2 vinhas produzirão seu fruto final. Os 2 espíritos terminarão sua manifestação em cada um de seus destinos finais. A semeadura, a irrigação, o crescimento, tudo está acabado. O verão terminou. A foice é agora lançada na seara. Aleluia. Você lembra nos dias de Jesus, em São Mateus 10? Ele diz: rogai ao Pai que mande ceifeiro para a seara, porque a seara está madura. Em São Lucas 10, ele mandou que viesse mais ceifeiro. Ali levantou 70 discípulos. Vejam. E aí você vai ver, irmãos, que quando ele estava aqui na terra, ele encontra ali algumas pessoas ociosas. Você vai ver que ele disse em São Lucas, no capítulo 9, digo no capítulo 20, São Mateus 20, né? Ele disse isto: por que estás ansioso? Porque ninguém me salariou. Ele salariou um de manhã, tratou com ele para pagar um preço de um dinheiro. Depois, na sexta hora salariou outro, tratando com ele o preço de um dinheiro. E na 9ª salariou outro e mandou trabalhar na sua vinha. E na 10ª hora, ele salariou outro. Já no finalzinho, bem no finalzinho. Ele encontrou ele ali na praça, ansioso, para lá e para cá. Poxa, o que eu vou fazer agora? Tem lá levar o pão para casa, não tem nada para comer em casa, ninguém tem me salariado. Ele chegou para ele e disse: por que estás ansioso assim? Ele disse: ninguém me salariou durante o dia. Aí Deus, Jesus, o pai de família, aquele senhor, disse: vá, eu salariarei a você. Vai para trabalhar na minha vinha. Te pagarei um dinheiro. Depois nós acertamos o serviço. E foi. Você vai ver que quando chegou bem de tarde, ele não trabalhou quase nada. Quase nada ele trabalhou. Trabalhou tão pouquinho. Do mesmo jeito somos nós hoje. Vivemos na última era, irmãos. Na última era, no finalzinho, acha tão difícil servir o seu próprio Senhor. Trabalhar para Ele um trabalho laborioso de amor. Acho tão difícil isso. Quando só temos um pouquinho. E aqueles lá que começou lá pela manhãzinha, passou a calma do dia todo, aquele solão quente sobre eles. Você entrou no entardecer. De tardezinha. Já não tem mais tempo. Aí lá vem o mestre, manda lá o servo, vai lá. Começa da 10ª hora até o da 1ª hora. Acerte cada um com um dinheiro. Um dinheiro. Aí quando o primeiro viu que o último ganhou um dinheiro, ele falou: o meu vai ser maior. Eu sofri toda a calma do dia. Aí veio aquele da 10ª hora, um dinheiro.
Veio aquele da sexta hora, um dinheiro. Aí veio da primeira hora, um dinheiro. Mas não pode, meu senhor. Eu trabalhei o dia inteiro. Agora esse entrou bem de tardezinha, está ganhando o mesmo tanto que eu ganho. E começou a murmurar contra aquele pai de família. Ele disse: olha, se eu quero ser bom, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, eu dou para quem eu quiser, e se eu quis dar para aquele lá um dinheiro como dei para você, é meu, vai embora, fique satisfeito. Aleluia. É o Espírito Santo que Deus deu aos discípulos, deu a você. É o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Graça, graça. Agradeça a Ele por isso. A maneira de você agradecer é dar a Ele o que Ele te deu. Não seja orgulhoso, não. Obstinado, jactancioso. Se Ele deu a você isso, dê a Ele de volta. Nos versículos 15 e 18, que acabamos de estudar, encontra-se o verdadeiro quadro do povo na falsa vinha, madura, do falso espírito, da falsa igreja. E eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim cumpres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os teus olhos com colírio para que vejas. Colírio é o Espírito Santo, ele é o colírio, ele é o azeite que unge os seus olhos. Abre os olhos, Senhor, para ver. Abre meus olhos, é isso. Que lindo, né? Nenhumas palavras jamais expulsaram uma denúncia mais amarga. E nenhum povo religioso, orgulhoso e arrogante jamais a mereceu mais. Todavia, no versículo 21, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Encontramos o povo da verdadeira vinha, da verdadeira vinha, do verdadeiro Espírito, da verdadeira igreja, exaltado ao próprio trono de Deus, com os mais alto elogio, jamais prestado a uma humilde e firme grupo espiritual. Agora, se você crer na palavra de Deus, é isto. É isto que está para acontecer e que está acontecendo agora, no nosso momento. Porque é a palavra. Então ouça as palavras de João Batista, que tão exatamente escrevem o Cristo em relação à verdadeira e falsa igreja. Agora, acontece em São Mateus 3, verso 11 e 12. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com um fogo que nunca se apagará. Isso é Cristo. O celeiro é Cristo, é a palavra, é o batismo do Espírito Santo. Cristo, grande ceifeiro, está agora colhendo o fruto da terra.
Ele recolhe o trigo do celeiro, vindo para os seus, recebendo-os para si para sempre. Depois, ele retorna para destruir os ímpios com fogo que nunca se apagará. O mistério do joio e do trigo de Mateus 13, 24, 30 está agora também cumprindo. Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo o homem, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos disseram-lhes, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, é essa mistura completa que você vê. Só pode diferenciar, é só a palavra. É o Espírito Santo em você. Só Ele, é a revelação. Fora disso, muito parecido, São Mateus 24 hoje, está tão parecido com a verdadeira palavra de Deus, que quase você não pode dizer quem é o trigo e quem é o joio. Muito parecido. Então vejam bem, o trigo é o joio, que desde a primeira era, digo trigo e o joio, desde a primeira era até agora cresceram lado a lado. São ceifados, e o que Nicéia planejou realizar, finalmente aconteceu. Com todo o poder da organização, a falsa igreja abandona qualquer vestígio de verdade e se fortalece com o poder político, com apoio estatal, e planeja erradicar para sempre o verdadeiro crente. Mas, justamente quando ela está para concluir seu covarde plano, o trigo é juntado no celeiro. Nós também no finalzinho de tudo. Você vê essas coisas acontecer aí, essa mistura, e você vê. Então significa que nós estamos quase pegando com a mão, tudo já está pronto. É verdade, correto? O trigo e o joio não mais crescerão lado a lado. O joio não mais receberá a bênção de Deus devido à presença do trigo. Porque o trigo terá partido e a ira de Deus será derramada no sexto selo, que resultará na completa destruição dos ímpios. Então, quando a noiva será levantada no arrebatamento, né, Deus tomará a taça da ira e tornará sobre os ímpios. Ora, eu disse há pouco que a falsa vinha entrou em plena frutificação nesta era. Seu fruto se desenvolveria e amadureceria. Isso é correto. Esta igreja inspirada pelo mal, cheia de iniquidade, será revelada como o grão de mostarda que cresceu até tornar-se uma árvore onde se aninharam as aves do céu. A sua cabeça estará o anticristo, o mistério da iniquidade. Tudo isso é a verdade. E se é a verdade, então também tem de ser a verdade que a igreja noiva amadurecerá. E sua maturidade será uma
identificação com seu Senhor por meio da palavra. E sua cabeça, que virá a ela, é o mistério da piedade. Vejam que em verdade é Cristo. Piedade, ser como Deus. Não é mesmo? Piedade, ser como Deus. É isto que Ele quer que nós sejamos, como Ele. Correto? A vida dele está em você. Você e ele são um e o mesmo. O mesmo Deus. Que Deus nos ajude. Deus nos dê graça suficiente. Vamos suportar um ao outro. E vamos perdoar a todos. Amém? Igual aquele pecador, igual aquele mordomo, perdoando todo mundo. Perdoe todo mundo também. E Deus te abençoará. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abre, Senhor, os olhos meus ao resplendor da tua luz. Dá-me o poder de me libertar e de servir e amar Jesus. Em contrição espero em ti, mostra-me, pois, o teu querer. Abre, Senhor, os olhos meus, eu quero ver. Abre, Senhor, o ouvido meu para escutar a tua voz. Quero entender o teu santo amor. Quero ficar contigo a sós. Em contrição espero em ti. Quero ser teu e a paz fruir. Abre, Senhor, o ouvido meu. Eu quero ouvir. Abre-me, ó Pai, o coração. Quero sentir o teu calor. Abre-me então a boca também, para eu falar do teu amor. Em contrição espero em ti. Enche-me o ser com teu amor. Toma-me enfim nos braços teus, ó meu Senhor. Amém, graças a Deus. Ser como Ele. Piedosos, né?
Pai, tenha piedade dele, tenha piedade dela. Perdoa, Pai, eles não sabem o que faz. É o espírito da noiva, é o espírito do eleito, é o espírito desse verdadeiro atributo dos pensamentos de Deus. Ele não é vingativo, de jeito nenhum. Ele não clama por vingança, ele não clama por injustiça do outro, por desgraça. Não. É o contrário, ele faz orar por ele. Faz orar por ela. Certo? Se nós, irmãos, Deus tirar um pouquinho a sua mão de misericórdia sobre nós, você fica pior. Isso é verdade, fica pior. E nós não podemos chegar lá se não for com esse espírito de piedade, de amor. Eu não estou falando que você tem que passar a mão sobre o pecado, sobre as imundícias, apoiar essas imundícias, não é isto. O amor divino é corretivo. O amor divino, ele corrige, ele açoita. Você sabe disso. É o amor divino. O amor divino não folga com a injustiça, folga com a verdade. Certo? O amor divino não trata com leviandade. De jeito nenhum. Agora, o amor divino faz você cair no lugar daquela pessoa e orar por ela. Faz. Joga tudo no mar do esquecimento. Deixa isso para o fim. Deus sabe melhor, não é isso? Foi o que disse Paulo. Se está em vós, tendes paz com todos os homens. Isto é verdade. Deus continue nos abençoando no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos terminados. Porque tens escolhido este caminho, o caminho estreito e difícil. tens andado por tua livre escolha, Tens tomado decisão muito preciosa. Este caminho